Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional dessa noite. Hoje nós vamos meditar no texto que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 5 até o versículo 11. Fala do princípio das dores e o sinal dos fins dos tempos. Começando. E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão para o que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Amém? Esse texto, ele fala do princípio das dores e do sinal dos fins dos tempos. Fala basicamente do que está acontecendo hoje e o que sempre aconteceu. Então, a primeira coisa que nós devemos deixar claro, muita gente que olha esse texto, que lê, rumores de guerras, fomes, tribulações, reino contra reino, nação contra nação, terremotos, isso existe há 2000 anos. Esse texto foi escrito, Jesus disse isso há mais de 2000 anos atrás, há 2000 anos, 1000 anos e sei lá quantos, 950. Então, é um texto muito antigo. E lá naquela época, Jesus já falava do princípio das dores, já falava que aqueles apóstolos seriam perseguidos, aqueles discípulos. Ou seja, nós vivemos o fim dos tempos há 2000 anos. Então, muita gente que lê fala assim, mas isso acontece há muito tempo, Deus não cumpre suas promessas, olha aí, ele falou isso há 2000 anos e até hoje não aconteceu. Não. Para que nós possamos entender a Bíblia, a primeira coisa que nós devemos entender é que Deus não é um ser humano. Assim como Deus não tem pecado, o tempo dele também é diferente do nosso, ele é eterno. E eterno não é só aquele que não tem fim, mas aquele também que não tem começo. Então nós devemos entender que Deus é diferente dos seres humanos. É diferente. Ele tem o controle das nossas vidas. Por isso, nós devemos entender que a Bíblia foi inspirada por ele e que os pensamentos dele estão acima dos nossos. Compreendido isso, nós podemos começar agora a falar do texto propriamente dito. Nós vamos falar mais ou menos uma verdade sobre cada versículo, para que nós possamos tirar lições desse versículo, nós possamos aprender mais da palavra de Deus. Então, o primeiro versículo, que parece até mesmo assim, inofensivo, digamos assim, me deu uma verdade muito grande. E Jesus respondendo lhes começou a dizer, olhai que ninguém vos engane. Esse texto, esse primeiro versículo, que parece apenas uma introdução, nos deixa claro que apenas a Bíblia pode nos ajudar a discernir o certo do errado, ou seja, apenas Deus nos dá esse discernimento, apenas Ele. Porque apenas com este texto nós podemos entender o que são os sinais do fim dos tempos, o que fazer. Apenas a palavra de Deus, que são as suas leis, podem nos dar o caminho a seguir. E Jesus deixa isso muito claro. Olhai para que não os engane. Não os engane. Por isso, nós devemos buscar refúgio na palavra de Deus, para não sermos enganados pelo mundo. Por quê?
porque apenas Jesus é a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, apenas a verdade, que é Jesus Cristo, pode nos dar discernimento para separar o certo do errado. Creio eu, devocional passada, eu falei da pessoa que vive em pecado e do crente que peca. O crente continua pecando, isso é um fato, mas ele se arrepende. Ele sabe que o que ele faz desagrada a Deus e por isso ele sabe que é errado. A pessoa que vive em pecado, sem a palavra de Deus e sem ele, não sabe, não considera o que ela faz de errado, errado. Então esse primeiro versículo já nos dá uma verdade muito séria. Segundo, servimos ao Deus único e Ele é o único que pode nos dar a paz. Qualquer outro que vier com materiais não será o Cristo. O segundo versículo, o versículo 6 diz: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Lembram, vocês sabem por que os judeus não aceitaram Jesus como Messias? Porque eles queriam que os bens materiais fossem conquistados através do Messias. E não foi isso que aconteceu. O que as pessoas hoje que vivem no mundo mais querem? Riqueza, fama, poder. Não é isso que elas querem? É isso que as pessoas almejam. Elas só querem saber de ganhar dinheiro, de serem famosas e coisas assim. Por isso, aqueles que nos enganam oferecem justamente as coisas que estarão aqui. Mas nada daqui será levado. Por isso, nós devemos buscar a nossa paz interior, a nossa vida espiritual eterna, não esse corpo, ou dinheiro ou bens materiais. Terceiro ponto. Guerras acontecem. Deus previu que isso iria acontecer e anteceder o fim, que será com a glória de Jesus. O fim será quando Jesus voltar e que os crentes possam viver com Ele para todo sempre. Por isso, nós não devemos temer. Essa é a verdadeira preparação. Ou seja, a verdadeira preparação é morrer para o crente, é ganho. A carta de Paulo aos Filipenses diz isso. Ou seja, explicando melhor, nós não devemos temer estar ao lado de Deus, não devemos temer a morte. A morte para o crente é ir para junto de Deus. O fim do crente é ir para junto da glória de Deus, é ver Jesus face a face. E mesmo no princípio das dores, nós não devemos temer. É isso que o versículo 7 diz. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, lembra que Deus previu as guerras? Não vos perturbeis, não precisamos ter medo. Deus está conosco e isso sendo o princípio das dores, quando o mundo se acabar, quando as estrelas caírem, nós iremos para junto de Deus. Porque assim deve acontecer. Deus previu, assim que vai acontecer. Mas ainda não será o fim, será o princípio das dores. Mas mesmo no princípio das dores, nós não precisamos temer. Porque morrer para o crente é ganho e o meu viver é para Cristo. É o que Filipenses, se não me engano, diz. 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Tudo isso, toda essa dor que acontece no mundo, não está nas mãos do homem. Deus previu o fim. Deus escolheu o fim, e por isso ele vai acontecer. Não há nada que eu ou você possamos fazer para impedir que a vontade de Deus se cumpra. E a vontade de Deus é que haja o princípio das dores e que esse mundo acabe. É a vontade de Deus. E não cabe a nós entender ou discutir a vontade de Deus. Cabe a nós obedecer e confiar. Apenas isso.
Por isso, não está nas minhas mãos impedir terremotos, não está nas suas impedir guerras, porque são todas essas coisas consequências do pecado. E como consequências do pecado farão parte das nossas vidas até o fim. Além disso, foi o que Deus previu e é o que vai acontecer. O quinto ponto que eu quero ressaltar é o seguinte: aqueles que servem a Deus serão perseguidos. Por isso, se até mesmo hoje somos perseguidos, estamos no caminho certo. Se não me engano, Mateus 4 fala sobre isso. No estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical do pastor Valdomiro, ele disse isso. Ele explicou que quem é perseguido, quem não faz de acordo com o mundo, está no caminho certo. Deve continuar assim. Porque nada que vai contra os princípios do mundo é bem aceito por ele. É bem aceito. Então a perseguição é uma maneira de testar a nossa fé e provar que nós estamos no caminho certo. Então é um incentivo, é um sinal de que nós estamos indo pelo caminho certo. E nós não devemos temer, porque Deus está conosco. O sexto ponto é o seguinte: todas as nações saberão de Jesus. O versículo diz, só um minuto, aqui. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Então, Jesus irá quando todas as nações souberem da sua salvação e da sua glória. E como eles saberão? Nós é a nossa missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. É isso que ele diz. E por isso nós devemos pregar o evangelho a todas as nações. Versículo 11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O crente deve ser guiado pelo Espírito Santo, pois tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Não somos nós que sabemos de tudo isso, não sou eu que falo tudo isso aqui, não sou eu que aprendo tudo isso aqui, que crio todas essas palavras, todo esse conforto. Não é a minha mãe que faz outras devocionais que sabe tudo aquilo. Não é o pastor que diz tudo aquilo. É o Espírito Santo nos usando, nos inspirando. E por isso, nós não precisamos ter medo. É o grande saber desse texto. Nós não precisamos ter medo, porque Deus está no controle. Deus guia nossas palavras. Por isso, nós devemos confiar. Deus guia as nossas palavras, porque se dependesse de nós, tudo que nós fazemos é com pecado. Tudo que nós fazemos, todas as escolhas que o homem faz sem a ajuda de Deus, é com pecado. E se nós mesmos tivéssemos todas essas palavras bonitas, nós iríamos nos vangloriar. Por isso Paulo diz: nada do que faço é por mim, nada bom do que eu faço é pelas minhas obras. Nada depende do ser humano para que nós não nos gloriemos, mas tudo depende da vontade de Deus. Espero que os irmãos tenham sido edificados com essa palavra. Vamos agora orar para que todos aqueles que precisam do auxílio de Deus busquem a paz que só Ele pode dar e que também não temam e descansem nas palavras do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de amor, aquele que sonda os corações, ó Pai, e que nos traz a paz, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por nós. Te agradeço porque a sua vontade é soberana. Meu Deus, eu te peço agora que o Senhor esteja nos abençoando e ajudando, ó Pai, aqueles que não conseguem a descansar no Senhor. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados que eu oro. Amém. Amém. Até a próxima devocional.
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, descansarei, descansarei. Pois sei